Esse é o Sebrae 360, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre o Observatório Sebrae, um relatório, que sempre é feito justamente para a gente dar um diagnóstico do que está acontecendo no mercado e também apontar algumas tendências no mercado aqui em Santa Catarina, Agora, o programa de hoje vai ser muito gostoso, porque, claro, a gente está nesse fim de ano, Natal tá aí, Réveillon. E aí, qual é a tendência agora para esse Natal, hein? A gente sabe que naquela última semana, os últimos dias ali antes do Natal, sempre é aquele corre-corre. Afinal de contas, o que os empreendedores estão preparando para essa semana do Natal, para a semana do Réveillon? Então a gente vai falar de um diagnóstico, mostrando também a questão da geração de empregos, abertura de empresas. Vamos falar também as tendências, para 2023. Então vai ser um programa muito bacana, você vai ter muitas informações importantes aqui, hein? Vamos começar então falando primeiro sobre o nível de emprego e também a abertura de empresas. E a nossa convidada, analista de dados aqui do Sebrae, é a Amanda Maciel. Tudo bem, Amanda? Como é que você está? Tudo bem. Maravilha, obrigado aqui por estar aqui no estúdio com a gente mais uma vez, Bom, eu estava vendo aqui o relatório, que é o Observatório Sebrae, e o comércio de vestuário e acessório cresceu 18% em relação ao ano passado, 2021. Vocês acham que isso é um valor, um número bastante expressivo? Quer dizer, já dá para dizer que a gente está se caminhando aí para uma normalidade depois de tudo que aconteceu com a pandemia? Alexandre, a gente pode dizer, que com esse número de 18% a gente já está até bem otimista, Porque a gente tinha cerca ali de 500 empresas ali até 2009, e de 2010 para cá elas aumentaram de forma exponencial, Foram cerca de 45 mil novas empresas, é um número bem atrativo, Hoje a gente está fechando em 53 mil, de acordo com os últimos dados divulgados pela Receita Federal, E só em 2020 esse crescimento foi de quase 20%, Então a gente entende que está sendo bastante otimista. Que legal. E agora, como é que você está vendo, por exemplo, esse nível de emprego, mesmo com a pandemia? A gente sabe que várias empresas fecharam, algumas pessoas que saíram das empresas acabaram também abrindo o seu próprio negócio, viraram MEI, microempreendedor individual. Quer dizer, teve aí várias oportunidades. Apesar da tragédia, houve também um cenário de oportunidades. Como é que vocês avaliaram isso? Nesse segmento em específico aí de comércio do vestuário e acessórios, ele tem um comportamento bem peculiar, Ele tem um comportamento que no final do ano ele começa a contratar mais, então ele contrata muita gente ali, principalmente os temporários. Sim. E ali nos meses de janeiro, fevereiro até março, eles desligam bastante gente, Não é um fator negativo, é um comportamento normal desse setor. Sim, do setor, que tem naquela época do ano, Exatamente, ele tem uma grande demanda ali no final do ano e para atender essa demanda tem as contratações temporárias, Querendo ou não, esses desligamentos, eles acabam afetando negativamente no saldo de empregos, claro. Mas em compensação, no final do ano aí a gente tem um incremento bem bacana. Sim, vocês acham que pelo menos mantém um pouco, esse nível de emprego? A gente sabe que sobe nessa alta temporada, mas depois se normaliza. Mais ou menos isso, A gente vê como uma grande oportunidade, Esse pessoal que vai ser contratado agora em novembro e dezembro tem que dar o seu melhor também, Para que eles consigam ser efetivados ali naquele período de março, Até março, abril, é quando o pessoal faz esse rodízio, na verdade, de contratação ou não contratação, Então o que a gente espera é que a grande maioria continue aí como empregado formal, Certo. Agora, uma coisa interessante também que o Observatório Sebrae mostra, tem aqui o ranking, daquelas empresas ou das empresas das cidades, principalmente, que geraram mais empregos durante esse mês agora de setembro de 2022. Chama atenção, por exemplo, Itajaí foi a primeira que gerou mais empregos, foram 193 vagas, seguida depois de Brusque, Gaspar, Araranguá e Joinville. Teve alguma surpresa que vocês avaliaram assim, poxa, isso aqui foi diferente do que aconteceu anteriormente? Esse ranking para a gente já foi uma surpresa, A gente está muito acostumado a ver ali Florianópolis e Joinville, disputando primeira colocação, Blumenau também sempre vem aí no top da lista, São José também, porque são grandes centros aí de comércio, movimentam muito comércio. Sim. E a gente viu que, pelo contrário, esses municípios foram os que mais demitiram, Então a gente vê que esse desligamento ainda ele continua sendo percebido nesses grandes centros e tem outros municípios aí que estão começando a contratar cada vez mais. E assim, como é que você avalia, por exemplo, esse primeiro lugar da cidade de Itajaí e segundo lugar Brusque? Claro que a gente sabe que Brusque é uma cidade de vestuário, Tem fábricas e tudo mais. Isso leva-se muito em conta. Já era esperado isso ou não? Isso já era esperado porque ali é uma região que é muito forte nessa produção do setor de
comércio de vestuário, né? A produção de vestuário, de fios e malhas, né? Essa região é muito forte e o que acaba também atraindo as empresas do comércio para uma proximidade desse polo industrial. A questão de Itajaí também está muito ligada à questão das exportações. Santa Catarina tem uma posição bastante relevante nas exportações, né? E Itajaí é um grande polo por conta do porto, né? Então acaba atraindo ali um grande afluxo de produtos do estado. Quer dizer que Itajaí exporta também muito a questão de vestuário? Esse setor também exporta bastante? Exatamente, né? Olha só. Santa Catarina é conhecida como um dos primeiros, né, dos pioneiros aí na produção de vestuário. A gente tem ali a região de Blumenau ali, todo aquele polo, né? Aquele polo industrial que Blumenau concentra. E a gente tem um produto de alta qualidade, né? O estado tem muita qualidade nos seus produtos de vestuário. Entendi. Agora também o que chama atenção, como você já falou, né, dos que mais perderam empregos, né, os municípios, Florianópolis aparece infelizmente em primeiro lugar, com menos 325 postos de trabalho, seguido de Balneário Camboriú, isso é uma novidade também, né? Menos 183 vagas. Balneário Camboriú é uma região bem turística, né? Sim. Então ele vem, né, desligando esses postos de trabalho ali até de um período ali a gente pode considerar que foi um inverno não tão frio, mas é um inverno que talvez não tenha movimentado tanto a cidade. A gente acredita que essa seja uma das principais respostas, né? Certo. Mas aí para o veraneio vai ter uma retomada bem grande. Então, provavelmente, né, ali quando a gente tirar o próximo relatório de janeiro de 2023, Sim. Balneário Camboriú vai estar despontando entre os principais geradores de emprego do setor de comércio de vestuário. E Florianópolis provavelmente também deve recuperar essa posição, né? Certamente. A capital sempre vem ali trocando a liderança com Joinville, né? Então a gente espera que lá para janeiro, fevereiro, ela continue sendo a líder novamente. Entendi. Bom, das que a gente separou aqui as 5 primeiras, né, que mais perderam empregos, então Florianópolis, Balneário Camboriú. Em terceiro lugar apareceu Imbituba, com menos 68 vagas. Depois, em quarto lugar, São José, aqui na Grande Florianópolis, menos 60 vagas. E a cidade litorânea também de Porto Belo, aqui no litoral norte, menos 59 vagas. Teve alguma surpresa? Nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. Né? E a gente acredita que esses serão, na verdade, os top 5 de contratações. De contratações daqui a um tempo, né? Exatamente. Ou no início do ano que vem. Que bacana. Dá para a gente já, por exemplo, pensar para 2023 alguma tendência na geração de empregos em alguns municípios? Por exemplo, a gente já sabe que em Florianópolis, Balneário Camboriú, né, que é muito turística, deve ter esse incremento. Mas dá já para a gente traçar algum gráfico aí para o ano que vem? De dois cenários, né? O primeiro com relação aos empregos, que a gente já sabe que tem esse comportamento de muitas contratações no final do ano. Então, será bem otimista, né? Em todas as regiões aí de Santa Catarina. Mas também tem muitos municípios menores que estão aumentando a quantidade de empresas de forma bem impressionante. Pescaria Brava, por exemplo, Celso Ramos, são municípios, né, que eu pude destacar, Sim. que tiveram aí um aumento de 100% nas suas empresas desse segmento. Olha só. Então, a gente está sempre olhando isso como novas oportunidades para serem exploradas também, né? Empregos aí com certeza vão acompanhar essa abertura de empresas, porque a gente precisa, né? Sim. Pessoal da força de trabalho ali atrelada a esses segmentos, né? E também o que a gente tem percebido é que esses pequenos municípios, eles têm despontado não só na questão de abertura de empresas, né? Mas não só na questão de vestuário, né? Mas em outros segmentos também, como padarias, mini-mercados, que nós já apresentamos legal. anteriormente, né? Então, são municípios pequenos que têm trazido, né, um boom de crescimento. Sem dúvida. O governador Celso Ramos, por exemplo, vem crescendo bastante, né? Exatamente. Indo muita gente para lá, morando lá também. Agora, a questão de abertura de empresas. A gente percebeu também que houve um crescimento, né? Como é que você avalia agora, pelo menos nesse ano inteiro aqui de 2022? A gente avalia que tem sido um crescimento contínuo, né, diferentemente dos empregos que tem aquele pico no final do ano. A abertura de empresas, ela tem até um ritmo bem mais suavizado de crescimento, né? Apesar de nos últimos 5 anos ali a gente ter observado um crescimento bem grande, ainda assim ele tem uma trajetória que a gente consegue identificar como explicável, né? Por causa justamente dessa movimentação, da questão da pandemia, que deslocou alguns postos de trabalho também. Sim. Alguns do setor industrial acabaram perdendo, né, empregados e eles acabaram migrando para esse segmento do comércio e serviços. Então, acaba sendo até explicável essa movimentação que a gente observou.
né? E o setor de comércio de vestuário e acessórios, ele tem crescido bastante, né? A taxa de 18% só em 2020 e o ano ainda nem fechou. É verdade, é um bom número, né? Agora, qual foi a cidade que mais teve abertura de empresas, de acordo com o observatório? Foi Pescaria Brava. A Pescaria Brava? Isso. Puxa. Foi também Balneário Rincão, outra Rincão, surpresa para a gente. Estado, né? E Celso Ramos. E o governador Celso Ramos. Foram as 3 que mais Exatamente. tiveram abertura de empresa. Que mais se destacaram. Que bacana. Que chegaram a dobrar, na verdade, com relação ao ano anterior. E olha, lembrando até que você de casa, que às vezes, né, você que é empreendedor, quer ter acesso a todos os números do Observatório de Empresas, aliás, do Observatório Sebrae, com todos os dados, né, de geração de empregos, as cidades que mais perderam, por setores também, é bastante interessante. Você pode já acessar aqui o nosso QR Code, né, que está aqui do lado da tela, mostra aí a sua câmera, né, do celular aqui no QR Code, que você vai ser direcionado diretamente para todos os dados, tá certo? Amanda Maciel, muito obrigado pela tua participação. Daqui a pouquinho, a gente vai falar aqui com um outro analista também do Sebrae, e onde a gente vai esmiuçar um pouco mais a questão dessas tendências. Também nós vamos falar aqui com o Cláudio, né? O Cláudio daqui a pouco vai estar aqui com a gente, falando um pouco do cenário, né, desses pequenos negócios, como alavancá-los também agora nessa reta final do ano e para o início de 2023. Obrigado e até a próxima então, Amanda. Obrigada. Valeu, obrigado. E daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo. Estamos de volta com o Sebrae 360, hoje falando aqui das tendências, né, para o fim do ano, agora com essa reta final de 2022, com o Natal chegando aí. Final de ano também ali com o Réveillon, né, também é um momento que traz bastante turistas aqui, principalmente para o litoral de Santa Catarina. E agora a gente vai ver um pouquinho também dessa tendência, né, dos negócios. Será que está havendo bastante investimentos, né, principalmente nesse setor de vestuário, também o setor de acessórios aqui em Santa Catarina? Então nós vamos bater um papo aqui muito bacana agora com o nosso entrevistado, que é o Cláudio Ferreira, também analista do Sebrae. Obrigado, Cláudio, tudo bem? Obrigado, Alexandre, pela oportunidade. Maravilha, a gente que agradece sempre você. Aliás, quando a gente fala aí desse cenário, né, como é que você tem visto, por exemplo, desses pequenos negócios? Existe uma tendência agora, claro, dessa questão da moda, por a gente estar também no final do ano, né? Mas como é que você vê essa tendência de empregos? A gente conversou agora com a Amanda, ela falou que tem essa expectativa agora do final de ano por causa da temporada e tal, mas para o futuro, como é que você vê essa tendência também? Bem, a questão da tendência, né, para a gente poder ter essa visão, a gente faz através de um estudo, que ele sempre quando tem a virada de cada trimestre, né, e agora, por exemplo, em outubro, né, a gente foi junto a 810 micro e pequenos empresários, inclusive o próprio MEI também, né, ele é entrevistado, apesar de não ser tão gerador de emprego, né, mas também tem outros indicadores que a gente aborda ali. E aí a gente faz uma divisão em relação ao resultado que passou, né, que é o trimestre que terminou, e essa visão para frente. Nessa visão para frente, que a gente está falando então do quarto trimestre desse ano agora, né, que a gente vai estar pegando aí outubro, novembro, dezembro, quando a gente questionou o número de empregos que ele tinha lá no início de junho, né, depois em setembro e em dezembro, nesse período de setembro para dezembro, a gente viu assim uma visão otimista em relação à geração de empregos, que quando a gente transforma, né, o quanto de empregos que ele tinha de setembro para dezembro, a gente viu que há uma expectativa de um aumento de 4% no número de empregos dos pequenos negócios do Estado. A pesquisa, ela representa um universo, a gente tem um universo hoje a nível de Santa Catarina de 1.200.000 empregos, mais ou menos, que os pequenos negócios geram. Então, a gente estaria falando de uma possibilidade de serem gerados aí nesse último trimestre aí, mais 40 mil empregos com carteira assinada dos pequenos negócios. Entendi. Agora, eu acho que de tudo isso, mesmo a gente tendo aí um cenário agora um pouco mais, digamos, otimista, né? No mercado, principalmente, mas a gente sabe que o empreendedor, ele passa por várias dificuldades durante o ano e principalmente depois do período de pandemia, né? Que não dá para a gente agora falar, porque parece que o mundo é antes e depois da pandemia, né? As coisas mudaram bastante e tal. Agora, em primeiro lugar, o que os empreendedores mais reclamam do Observatório Sebrae nesse momento, né? Nós costumamos fazer vários tipos de abordagem, né? Nesse estudo específico, a gente tem algumas alternativas que a gente sabe que são mais predominantes de várias vezes que a gente fez, e a gente mantém elas exatamente para ver o quanto que elas variam ao longo do tempo.
Já no trimestre anterior, a questão de aumento de custos, ela apareceu, né, com cerca de 56% dos empresários dizendo que era um problema. A gente tem acompanhado por cenário econômico, a gente viu que realmente os custos, né, na questão inflacionária, ela diminuiu. Só que o empresário ele ainda sente muito isso. Ele diminuiu praticamente pela metade o número de empresários que disseram, olha, aumento de custos é o maior problema. Tá? Eu acho que foi 26%, tá? Esse número, praticamente a metade ali. Mas foi o que é mais predominante. Tá? A questão de custos ainda é um agravante, né, para o empresário, porque ele não consegue repassar tudo, né, para o seu cliente final. Claro. Ele recebe e isso vai diminuindo a margem dele. Então, ele tem que estar captando, né, mais clientes, expandir o mercado. No momento que o outro indicador também, né, que apareceu, é que ele considera que o cenário econômico não é favorável. Sim. E o empresário, de modo geral, a gente percebe que, assim, você tendo condições, né, de economia boa, ele tem uma tendência natural de ir bem. E quando ele nos procura, são para resolver problemas mais pontuais de questão de melhoria de gestão. E não tanto a questão, vamos dizer, da sustentabilidade, de se manter, né? E hoje a gente percebe que tem um pouco dessa preocupação, né, de se manter vivo nesse mercado que está um pouco mais adverso em relação, por exemplo, aos 2 primeiros trimestres, né? A visão geral desse trimestre que encerrou foi um pouco mais negativa, né? O número de empresários sérios que tiveram aumento de vendas foi um pouco menor, a questão de compras acompanhou também um número menor, então, mas a visão para frente ela já, né, já muda, né? Então, essas dificuldades elas estão, né, nesse momento, né, mas o empresário ele tem que ser, né, por essência, né, otimista, né, e ter muita persuasão, né, e poder de, né, de buscar novas ideias, iniciativas, porque é o que faz a diferença para quem é empreendedor. E é interessante quando a gente fala dessa questão da conjuntura econômica, né? Aqui, pelo menos, eu tenho os dados também do observatório, quer dizer, o aumento de custos representou ali 53,1%, né? Depois, a diminuição do poder de compra também, exatamente, que é grande, 30%. Que é uma questão relacionada ao cenário também, né? Que vem dessa conjuntura econômica, que está em terceiro lugar, né? Com 27,9%. Agora, a gente vê assim que o cenário lá fora, mundial, né? Tudo que acontece no mundo, como a gente vive no mundo globalizado, tem uma guerra lá que acaba tirando vários produtos de circulação e tal, isso acaba afetando para aquele pequeno produtor, aquele pequeno empresário, né? Sim, o cenário hoje, né, não é uma questão só, né, de economia local, né? E a gente sabe que a questão dos custos, né, se aqui a gente está com problema, a gente vê na Europa lá o quanto que a questão de custo de energia, né, de combustíveis, ela está significativa. Então, isso tudo é uma conjuntura que ela dificulta um pouco, né? Mas aquilo que eu comentei, se por um lado tem a dificuldade, a essência do empresário é ser otimista, né? E aí o cenário para frente já é um cenário diferente. E aí a gente percebeu também a questão de investimentos. Já são pelo menos 3 ou 4 trimestres seguidos que a gente tem um patamar ali, que possa parecer pouco, mas no total de empresários e na curva histórica ele é significativo, é que há mais de 30% de empreendedores que dizem assim, olha, eu vou fazer um investimento, e isso se confirma naquele trimestre que ele disse que ia estar investindo. E a gente percebe agora também que esse investimento ele está muito relacionado à questão de uma necessidade de ampliar mercado, né, em função dessa conjuntura, que houve uma mudança de comportamento também desse cliente dele, né, que hoje... aí a pandemia é uma coisa que parece passada, né, vem e volta e tal, próximo, né? Mas ficou uma questão de comportamento, né? E o comportamento do cliente que, né, que compra mais online, que sai menos, né, de casa, isso ficou, não, né, numa proporção, vamos dizer, que peça tudo, mas que dificulta um pouco. E até em alguns momentos a gente detectou que, principalmente naquele momento da pandemia, a pandemia é o grande dificultador, tá? Isso chegou um momento que parece que zerou. E agora a gente está percebendo que está começando a vir de novo o pessoal, que aí ele quer dizer, na verdade, que houve uma mudança de comportamento, né? E aí os investimentos, eles começam a se alocar muito o quê? Investimentos, né, de um marketing para promover essas compras, principalmente online, né, nas redes sociais. A questão da logística hoje, né, é muito forte isso, né? Então, né, você ter a capacidade de fazer uma entrega em casa, né, de fazer uma entrega rápida, se você quer trabalhar no online, que faz o diferencial. Então, o empresário ele está se adaptando a esse novo momento, né? Dá para dizer, por exemplo, qual é o setor ou em que esses empresários, esses pequenos empresários estão investindo mais? Por exemplo, é em tecnologia?
para poder se adaptar mais? O estudo, ele não chega a fazer um recorte de área por área, né? Mas os investimentos, tem também uma questão de preparação, né, para essas compras agora, né, desse período nobre, vamos dizer assim, da sazonalidade que ela vai lá para cima, que é, né, o período das festas natalinas e tal. Então, a gente vê também um investimento mais voltado a se preparar com estoques e tal. Mas esses investimentos em tecnologia, né, eles têm sido mais constantes. E até aqueles empresários, né, que estão no estágio melhor, né, mais avançado, como as pequenas empresas que já estão num patamar de faturamento maior, eles começam a ter alguns desafios aí, por exemplo, a questão, né, de tem que se organizar, tem que ter controles, então começa a fazer investimentos, né, no sistema, no RP, né, né, de fazer essa integração das áreas. Então, a área de tecnologia ela acaba se beneficiando também, né, nesse momento. Já que a gente está falando disso, vamos falar um pouco do desempenho das vendas, né? Porque para a maioria aqui dos empresários, eles disseram que não alterou muito na questão das vendas, 42,9%. Agora, os que disseram que aumentaram as vendas foi 30,7%. É também um dado positivo? É um dado positivo, né? E aí tem as justificativas, né? Tem segmentos, por exemplo, que a questão da sazonalidade nesse período agora, ele é favorável, né? E tem aquele empresário que fez aqueles investimentos que ele começa a ver o retorno, né? E tem aqueles segmentos mesmo, por exemplo, a construção civil está um pouco mais fortalecida agora, sabe? Então, a gente vê que esses segmentos, eles alavancam. O próprio setor de comércio, de alguma forma, foi o segmento que mostrou que onde teve mais empresários com aumento de vendas, né? Então, se alguns segmentos, né, têm um pouco de dificuldade, outros se sobressaem também nessas conjunturas, né? Que bacana. E a gente vai dar sequência ainda nesse bate-papo, né? Porque a gente vai falar ainda também, eu acho que é algo que muita gente quer saber, né? Como é que o empreendedor, por exemplo, agora, nessa reta final, para aumentar as vendas, como você está dizendo, para ter uma outra visão otimista, como é que ele pode preparar o seu ambiente, né? Porque tem essa questão também da loja, como é que tem que ser o marketing, como é que tem que ser a vitrine, tem toda essa questão que é bastante importante. Né? Isso, e o Sebrae tem muito a contribuir nesse sentido, né? Porque o Sebrae tem especialistas assim, área por área, né? Quando fala em vitrinismo, a questão do marketing digital que tá muito forte, né? Como fazer essa atração do cliente, como ter uma visão, né, do que está mudando, qual é uma tendência, qual é uma oportunidade que tá surgindo nesse mercado. Nós temos publicações assim que são frequentes ali, basta você fazer um cadastro no observatório, né, do Sebrae, que você vai estar vendo, né, várias tendências, né? Nós temos colegas aqui que vão estar falando sobre o tema de megas tendências, sabe? Isso, exato. Então, tudo isso, né, de alguma forma, o Sebrae tem como contribuir, né? E o empresário tem que estar buscando, né, essas informações. Está aberto para isso. Ou seja no Sebrae, ou seja num evento, né? Uma capacitação, eu sempre comento, né, mesmo aquele cafezinho que você vai ali no intervalo, né, você vai estar pegando outros empresários ali que têm os mesmos problemas que o seu, ou que tem algumas sacadas ali que pode estar despontando. E às vezes parece que todo mundo é concorrência. Não, as pessoas têm os mesmos problemas, então estão querendo buscar as oportunidades, cada um no seu mercado, cada um no seu segmento de público. Com né? certeza. Ter essa visão cada vez mais detalhada de quem é o seu cliente, né? Quais as características, são as pessoas, tal. Isso tudo faz a diferença para o empresário. Verdade, o empresário tem que estar aberto para isso, né? Cláudio, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer ainda mais uma especialista, mais uma analista aqui do Sebrae, para a gente falar um pouco mais dessa questão da moda, né? Que parece que está apontando aí uma tendência forte agora para esse fim de ano. Então não sai daí que o nosso Sebrae 360 volta depois do intervalo. De volta com o nosso Sebrae 360 e agora a gente vai falar da parte mais bacana, eu acho, né? Para o empreendedor que está assistindo o nosso programa, porque a gente vai falar um pouco dessa grande tendência, uma forte tendência da moda agora para esse fim de ano, para, claro, Natal, né? Aquela semana que todo mundo adora, às vezes, comprar uma roupinha, né? Para as outras pessoas, para a sua família, para os seus amigos. Então, isso acaba sendo, claro, uma forte tendência aqui em todo o estado de Santa Catarina, acho que em todo o Brasil também. E para a gente conversar um pouco mais sobre isso, está aqui com a gente agora a Isabel Guenter, também analista do Observatório Sebrae. Tudo bem, querida? Obrigado pela tua participação. Obrigada, Alexandre, pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Agora, de acordo com o relatório, né, do Observatório Sebrae que saiu, ele aponta que existe aí a moda como um forte mercado para esse Natal. Isso sempre acontece todos os anos? É uma tendência mesmo? Como é que é? Como é que você vê isso?
Então, Alexandre, o final de ano ele sempre é marcado pelas festas, né? Sim. Pelas festas de final de ano, Natal, aí temos o Ano Novo também. Esse ano a gente tem o potencializador que é a Copa do Mundo, né? Então, essa questão do comércio varejista de confecção, ele está muito forte, né? Esse ano a gente tem o plus da Copa, mas todos os anos esse final de ano ele acaba expandindo bastante, né? A questão das vendas, porque todo mundo quando vai comprar um presentinho geralmente acaba comprando uma roupa. O pessoal quer comprar um look novo para o Natal, um look novo para a virada de ano, né? Então acaba o comércio varejista da confecção, ele se sobressai naturalmente todos os anos no final de ano. Agora, existe uma vertente, por exemplo, dentro dessa questão da moda. É mais realmente o vestuário, os acessórios também têm um lugar de destaque nisso? Acredito que sim, né? Quando a gente pega final do ano, na verdade, tudo acaba se destacando, né? Tu pega a questão do calçadista, a questão do vestuário, a questão dos acessórios, né? Então, quando a gente pensa em presentes também, às vezes tu queres dar uma lembrancinha, né? Então, tem aí a oportunidade para quem acaba vendendo uma joia, uma semijoia, né? Sim. Os presentes, final de ano também são datas bem representativas. A gente está vendo também agora o aumento dos casamentos também, né? Dos pedidos de casamento e das próprias festividades de casamento, muito pelo final da pandemia, agora as atividades estão se retomando e esse ano também tem sido marcante assim, pela questão das comemorações de casamentos no final de ano, né? Então aí são várias oportunidades, né? Inclusive para a questão de joias, semijoias, o vestuário, o calçado, né? Então o comércio varejista aí ele tem muitas oportunidades. Que bacana. Agora, claro, o Observatório Sebrae ele dá vários indicadores, né? Tem vários indicadores ali que são interessantes a gente conhecer até para poder direcionar, né? Como é que a gente vai lidar com essas mudanças, as alterações? O que o empresário precisa ter em mente ou ficar atento, né? Justamente para poder se adequar às mudanças do cenário do mercado aqui no estado? Então, eu entendo que cada vez mais as empresas têm que se adaptar aos seus clientes, né? Elas têm que entender quem são os seus clientes, quem consome o produto da sua empresa, né? E como é que as empresas podem estar antenados nas mudanças, nas tendências, no que tem de novo no mercado para atender os seus clientes, né? Então, tu pega, por exemplo, hoje a gente tem essas questões muito fortes da diversidade e mesmo quem não esteja incluído em algum grupo específico, né, eles preferem, já existem pesquisas que dizem que as pessoas preferem consumir de empresas que respeitam as diversidades, né, respeitam a questão da sexualidade, da questão racial, né, da questão do feminino, do respeito às mulheres. Então, assim... A sustentabilidade também, né? A sustentabilidade também, né? Então, hoje esse respeito à diversidade, o respeito à natureza, eles são fatores hoje decisivos para a compra, né? Então, muitos consumidores, especialmente os consumidores das novas gerações, eles estão muito atentos a tudo isso. Quer dizer, às vezes o cliente também, como ele tem essa... Hoje em dia, um cliente ele tem muito mais informação, ele está mais na internet, ele vê o que é que acontece ao redor dele, então ele acaba se engajando mais a essas, às vezes, campanhas também, né? Isso tem tudo a ver. Com certeza, tem tudo a ver. Essa questão que tu colocou, ela é importantíssima, né? Hoje as pessoas têm muito mais acesso à informação. Exato. As pessoas, elas estão mais críticas, né? Elas estão buscando por mais dados, elas querem consumir de empresas que sejam socialmente responsáveis, ambientalmente responsáveis, né? Que, de preferência, empresas que auxiliem a comunidade, né, no seu entorno. Hoje ninguém mais quer consumir de empresas que tenham algum tipo de vínculo com um trabalho não remunerado, um trabalho escravo, né? Então, entendi. São questões delicadas, né, Alexandre? Mas são questões que estão muito em voga e tudo isso em função da gente buscar uma sociedade melhor, né? Sim, sem dúvida. Vocês disponibilizam esse observatório? Como é que é? Como é que o empreendedor, por exemplo, ele pode ter acesso a essas informações para ele já direcionar o seu negócio também? Então, o Observatório de Negócios do Sebrae Santa Catarina disponibiliza estudos setoriais para os seus clientes, né? Então, é bem fácil. Podes acessar o portal do Observatório, faz um cadastro rápido e ali tu vais indicar quais são os setores e segmentos que tu gostaria de acompanhar esses estudos, né? Então, olha, eu me interesso pelo mini mercados e padarias dentro do setor de comércio, por exemplo, ou eu me interesso dentro do setor de comércio pelo
pelo varejo. Então, tu vai lá e defines, né, essas diretrizes daquilo que tu te interessa, daquilo que o teu negócio faz parte, ou às vezes tu queres expandir o teu negócio, mudar a tua atuação, tu vai lá, sinalizas isso naquele teu cadastro, tu começa a receber essas informações. São todos conteúdos gratuitos, né? Eles, mediante cadastro, tu consegue acessar todos eles, fazer download desses conteúdos. Tem opiniões de especialistas, tem relatórios de tendência, relatórios de inteligência, boletins onde a gente traz informações, dados sobre segmentos específicos que estão despontando. Então, assim, tem muita informação boa. O mercado online, por exemplo, tem aumentado demais, né? Eu imagino que depois da pandemia ficou mais fácil, mais, né, mais corriqueiro também. As pessoas, vou pedir tudo pela internet que é mais fácil. Como é que você está vendo isso? Sim, as pessoas, todos nós, né, na verdade, a gente está buscando cada vez mais por praticidade, né? Então, facilidades, né? Acho que a gente teve um momento muito gostoso, grande parte da população que teve aquele gostinho bom do home office, né? E no teu home office tu recebias, comprava muitas coisas em casa, tanto alimentação quanto os produtos, e esse gostinho ficou, né? Então, essa continua sendo uma oportunidade, a questão do delivery, a questão das próprias refeições prontas, tu pega a questão dos clubes de assinatura, né? Isso tudo são tendências que se fortaleceram na pandemia, que continuam muito fortes, expandindo mais ainda nesse pós-pandemia, né? Sim. Agora, assim, o empresário, empreendedor que tem aquela loja física ainda, faz questão, ou porque o negócio também pede, né? Às vezes o vestuário, principalmente a moda. Como é que essas pessoas podem aplicar esse conhecimento, quer dizer, essa tendência do mercado para a moda, para aquilo que ele está vendendo, seja na vitrine, como é que tem que ser essa vitrine, como é que ele tem que investir, por exemplo, mais em marketing, como é que está essa tendência? Então, Alexandre, tem várias formas de atuação, mas eu considero assim que para o pequeno negócio investir muito nas redes sociais, né? Então, quando eu digo investir, é mais investir tempo do que recurso, né? Então, tirar aquele tempo para alimentar as suas redes sociais, mostrar os produtos que estão chegando, né? Poxa, comercializa um produto que seja plus size, vai lá e coloca uma modelo plus size utilizando, coloca as medidas da modelo, para que a cliente que vai lá tá olhando aquela foto, ela consiga já se identificar, poxa, mas é um corpo parecido com o meu, porque assim, quando a gente fala em moda plus size, não é porque a pessoa é gordinha que todos os gordinhos são iguais, não. Sim. Pelo contrário, cada um tem um estilo de corpo. Então, assim, tu vai lá, dando subsídio, passando informações para o teu cliente, o cliente vai se sentindo cada vez mais cativado pela tua empresa e vai lá comprar no teu negócio. E atraído, né? Atraído, porque muitas sim. vezes, eu já ouvi isso falar também, que todas as vitrines são praticamente as mesmas, tem sempre o mesmo tipo de manequim. Sim. E aí a pessoa chega lá, que já está, né, tem assim aquela coisa, poxa, eu preciso emagrecer e tal, mas não vou ter aquele corpo ali. E aí acaba não entrando na loja para não comprar, porque não é representada, né? E às vezes até acha que nem vai ter aquele produto para o tamanho dela, né? Por Exato, exemplo. tamanho, ou porque não vai ficar bem no corpo, etc. Né? E isso a gente está falando da pessoa, de uma pessoa obesa, né? Mas aí tu pega assim, a pessoa que tem algum tipo de deficiência física, né? Como que as empresas estão se comunicando com esse tipo de cliente, né? Eles são consumidores como qualquer outro, né? A pessoa que tem uma deficiência, a gente tem que, a pessoa que é obesa, ela precisa se sentir atraída por aquela empresa. A empresa tem que se comunicar com ela, né? Não adianta uma empresa que vende moda plus size querer se comunicar com uma empresa que vende roupa para pessoas magrinhas, entendeu? Claro, São claro. comunicações diferentes, formas diferentes, né? O cliente tem que se sentir acolhido. Às vezes, o cliente vai lá e vê uma roupa legal no Instagram, né? Em outra rede social, falei o nome da rede social aqui, Não, mas não tem enfim, problema. é o que tem mais. É o que temos aí. É o que tem mais utilizado, né? Mas a pessoa vai lá ver no Insta alguma roupa bacana, Sim. ele vai até a loja, vai lá, prova, de repente no provar já vê outra que acha muito massa e acaba comprando Exato. também, né? Então são essas oportunidades, Alexandre. Olha, eu acho que esse assunto da moda, e também não só a moda, mas todas as tendências, as mega tendências, né? A gente vai precisar de mais tempo para conversar com você. Então, já te convido para vir no próximo programa, no próximo Sebrae 360, justamente para a gente aprofundar mais. Tá certo? Porque eu acho que isso é um assunto Combinado. super bacana. Então, você já está combinada para o próximo programa. Obrigado, hein? Valeu, obrigada. Por enquanto, até mais. A você que nos acompanhou, muito obrigado também. A gente volta no próximo programa Sebrae 360. Lembrando que se você quer ficar por dentro, né, de todos esses assuntos que a gente já comentou aqui, é só direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo no vídeo, para você então ser direcionado diretamente para o portal do Sebrae, para ter mais informações. Tá certo? Grande abraço para você e até o próximo Sebrae 360 aqui na TV Nova SC.